Bem-vindo ao nosso estudo sobre evangelismo. Esse é o nosso primeiro estudo. Espero que você aprenda bastante coisas conosco hoje. Vamos primeiro falar com nosso Deus a respeito do estudo de hoje. Pai amado, agradecemos ao seu Espírito e pedimos que o Senhor nos guie, que o Espírito Santo possa estar atuando e movendo através da minha vida e que o Senhor possa estar mostrando o seu poder. Que à medida que nós vemos esses vídeos, Senhor Deus, não tenhamos nenhuma distração e tenhamos mais entendimento daquilo que o Senhor é. E nós te pedimos todas essas coisas no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Então vamos. Imagine algumas cenas que você é familiar. Imagine um pregador internacional vindo para a sua cidade, com milhares e milhares de pessoas vindo para ouvi-lo. Imagine que há um visitante, um evangelista, um pregador que vem à tua igreja com uma pregação especial. Ou um homem, então, no meio de uma grande praça, talvez homem ou mulher um pouco mais velhos, que eles estão ali gritando, falando com o máximo que eles podem. Em todas essas cenas, você vê eles fazendo a mesma coisa. Essas três pessoas estão fazendo a mesma coisa. À medida dessas histórias tem em comum que eles dizem evangelismo. Mas o que evangelismo significa? E o porquê essas pessoas estão fazendo essas coisas? Esse estudo vai te ajudar a entender e eu quero compartilhar com você 4 coisas. O que é o evangelismo? Para o que é o evangelismo? Qual é o seu propósito? E 3, para quem é o evangelismo? E 4, o que acontece no evangelismo? Esta série é baseada nos 5 ministérios que fazem parte da igreja, que são guiados pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz para a igreja, na igreja de Éfeso, na parte oeste da Turquia, de que o Espírito Santo deu à igreja 5 ministérios que governam a igreja. Você pode ler a respeito disso tudo em Efésios 4. Mas vamos ver um pouco o que é evangelismo. Essa palavra evangelismo é feita em 2 partes. É a respeito de alguém falando as boas notícias ou agindo a respeito disso. Quando definimos a palavra evangelismo, é a maneira como nós levamos a palavra ou as boas novas de Cristo a alguém. Como nós mostramos para alguém através da ressurreição de Cristo Jesus. É a maneira como nós testemunhamos aquilo que Jesus Cristo fez para mim e para você. E como o amor de Deus, de Jesus Cristo, veio e viveu entre nós e viveu sem pecado. E nos mostrou a única maneira de termos um relacionamento íntimo com o Senhor. Evangelismo é falar para outras pessoas sobre o amor de Deus e de que Jesus veio, morreu e com o poder do Espírito Santo ele foi ressurreto para nos tirar uma vida de pecado e nos trazer salvação. Então, evangelismo é compartilhar com as pessoas a respeito do amor de Deus, a salvação, a vida que há em Deus e como podemos viver um relacionamento de amor
restaurado com Deus. Podemos talvez estar pensando, sim, eu entendo essas coisas. Mas por que o Espírito Santo então diz essas coisas à igreja? O alvo de atividades de evangelismo é de dizer às pessoas a respeito das boas notícias de Cristo. Pessoas que nunca ouviram a respeito de Deus ou de Jesus Cristo. Ou que nunca ouviram a respeito da salvação ou crerem em Cristo. Assim, o objetivo de atividades evangelísticas não são as pessoas que estão na igreja, mas pessoas que nunca ouviram falar a respeito do amor de Deus. Ou alguém que nunca ouviu falar a respeito do amor de Deus através de Jesus Cristo. E o último alvo do evangelismo, de uma atividade de evangelismo, é que ao ser pregada a palavra, a pessoa venha a crer e declarar sua fé em Jesus Cristo e através disso ser reconciliada com Deus. O evangelismo é chamar pessoas para Cristo. Não é só para nós, mas é para outros. Não é chamando pessoas de nossa denominação local ou de nossa igreja local. E nós ficamos felizes quando nossa igreja responde quando nós estamos pregando a respeito do evangelismo. Mas à medida que as pessoas ouviram já a palavra e receberam, o objetivo principal do evangelismo foi alcançado. Então, para o que é evangelismo, e nós vimos também para o que é evangelismo. Agora, nós vamos ver quem é um evangelista. Quando vemos a palavra evangelista, pensamos em grandes ministros que viajam pelo mundo, ou no cinema, ou na TV. Podem somente essas pessoas serem chamadas evangelistas? Não. Nós temos duas maneiras de pensar a respeito de quem é o evangelista. Primeiro, todo crente e seguidor de Jesus Cristo é um evangelista. Falando de maneiras gerais, todo membro tem a missão de carregar essa mensagem do amor de Deus para que todas as outras pessoas possam ouvir. Assim, todos somos evangelistas. É um comando básico dado por Jesus Cristo, dado aos seus discípulos, quando ele diz a eles: vão ao mundo todo e preguem o evangelho em todas as partes do mundo. Mas nós entendemos que essa palavra não foi apenas para os discípulos, mas para todos aqueles que se tornam discípulos de Jesus e o seguem. E vemos também em Mateus 28, 19, você pode ver a respeito de toda essa passagem bíblica. A segunda ideia a respeito de um evangelista vem de Efésios. Efésios 4, onde diz que é aquele que recebe do Espírito Santo um chamado ou um dom especial que é dado a alguns membros da igreja. E alguns crentes são apontados e escolhidos para estarem evangelizando ou estarem espalhando o Evangelho de Cristo. Em cada corpo local deveria haver pelo menos uma pessoa que vai ser um evangelista e levar a palavra a outras pessoas. Então, nos perguntamos quem tem essa unção especial e quem é que tem este fogo que arde
no desejo de falar às pessoas a respeito do amor de Jesus. Pode ser mais de uma pessoa, mas temos que identificar quem são. Identificar dentro da igreja aqueles que têm um fogo ardente no seu coração para falar do amor de Cristo a pessoas que não conhecem ainda. A esses foi dada uma unção de evangelismo. Não que eles são especiais, mas está dando a eles um incentivo ainda maior de compartilhar o amor de Deus e aquilo que eles acreditam. Então, nesse estudo, nós vamos estar mais falando a respeito dessa segunda ideia de evangelista. Aqueles que receberam um dom de evangelismo. Podemos então dizer que o evangelista é um cristão e que seu dever principal, seu chamado, é dizer às pessoas a respeito do amor de Jesus. É claro que ele pode estar envolvido em outros ministérios dentro da igreja, mas ainda assim mas ele é um evangelista em sua essência. Ele talvez seja um diácono ou ele seja um professor das crianças, mas ele ainda prega a palavra. E à medida que a igreja cresce e toma então a sua forma como corpo, esse ministério evangelístico ele também se desenvolve. Porque então o evangelista na igreja passa a entender que sua função principal é espalhar o amor de Deus, ir para fora e levar para outros, talvez no supermercado, no trem, nas ruas, mas levar o amor de Deus, compartilhar sobre o amor de Deus. Quando entendemos que o evangelista ele é apontado, escolhido e chamado para fazer, então, para completar esse chamado de evangelizar. O que então evangelistas fazem? É a nossa quarta questão. Quando nós identificamos as pessoas como evangelistas, que eles são mais ou menos evangelistas, nós primeiramente temos que ter a mesma mensagem. Podemos entregar a mensagem de maneira diferente. Talvez um numa esquina, o outro numa praça, um outro talvez num estádio. Ou alguém que entrega a palavra de Deus a um amigo numa casa. Mas a mensagem é a mesma. Então entendemos que há uma mensagem evangelística. E todos esses tipos de pregação, eles vão levar a uma ideia. De que o homem, ele nasceu em pecado e ele recebe perdão em Jesus Cristo. E através do Evangelho de João 3,16, nós entendemos melhor esta mensagem da graça de Deus. E dizemos então para aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus, como você diz para essas pessoas para se arrepender dos seus pecados diante de Deus? Não há uma maneira, como podemos dizer, que é a maneira correta de compartilhar o amor de Deus. Porque vemos que os apóstolos, à medida que eles caminhavam ali em Jerusalém ou na Samaria, eles compartilhavam do amor de Deus de diferentes maneiras. Então, um dos apóstolos ali, Filipe, ele é identificado como um evangelista nos evangelhos. E ele leva a palavra de Deus em várias cidades. Você talvez pode hoje em dia usar mídia, rádio, TV ou internet para levarmos a palavra de Deus àqueles que não conhecem em outros lugares, não apenas a nossa igreja local. Algumas igrejas fazem cruzadas na sua região. Então elas fazem
o possível às igrejas para que a mensagem de Cristo seja compartilhada de mais diferentes maneiras possíveis, talvez com CDs, com mensagens gravadas, mas elas são então um blog evangelístico, mas de vídeos para serem compartilhados no YouTube. Há muito mais opções para se alcançar uma audiência hoje do que havia antes. Nós não precisamos estar presos aos métodos tradicionais de evangelismo, mas nós temos que ver a nossa capacidade, os recursos que estão à nossa mão para que nós possamos usá-los de uma maneira efetiva para alcançar aqueles que ainda não encontraram Jesus. O Espírito Santo pode usar qualquer maneira que Ele queira para ganhar vidas. Mas o importante é que o Evangelho seja pregado nos 4 cantos da terra. E você, então, buscar se você tem esse chamado, esse dom do evangelismo. Mas você só pode, então, reconhecer que você tem um chamado evangelístico na sua vida para ser um evangelista se você já teve um encontro com Deus e a sua vida foi transformada. O evangelista, em primeiro lugar, ele é um cristão e ele tem que crer e crer na palavra de Deus que é apresentada a nós. Mas para receber este dom do Espírito Santo, nós precisamos andar em comunhão com o Espírito Santo. Talvez você queira ser o evangelista. Você diga, eu quero muito ser o evangelista. Mas você primeiramente tem que ser um cristão que tem um relacionamento com o Espírito Santo. Então vamos recapitular. O evangelismo é compartilhar o evangelho, é compartilhar as boas novas de Cristo com pessoas que nunca ouviram. Pode ser em outras partes da sua cidade, pode ser em outros países, pode ser até mesmo no seu local de trabalho. O importante é levar esta palavra de que o Senhor é Jesus, Ele é Senhor e que Ele morreu pelos nossos pecados. 2. O nosso alvo como de evangelismo é também levar as pessoas a ter um relacionamento íntimo com Deus. Não estamos apenas mandando pessoas para dar um recado. Estamos mandando pessoas que, além de pregar, vão estar também levando pessoas a terem esse relacionamento com Deus. Assim, e a igreja, ela cria então projetos, a ideia e maneiras diferentes para que o evangelismo seja alcançado em sua comunidade. Porque há uma preocupação no coração dos evangelistas dentro de uma igreja de levar a palavra àqueles que não conhecem. Há muitos tipos de maneiras de se levar a palavra de Deus. Nós podemos compartilhá-la de maneiras diferentes. Porém, a mensagem, ela tem apenas uma mensagem central, que é a salvação em Cristo Jesus, através do seu sacrifício e do seu perdão. E eu espero que à medida que você recebe esse estudo, você aprende um pouco mais sobre o evangelismo, que Deus venha tocar no seu coração, falar com você e te ajudar a caminhar cada dia mais, encontrando-se com esse chamado de evangelista, recebendo então a unção de Deus para cumprir o seu chamado evangelístico. Que Deus te abençoe.